E aí pessoal, beleza? Vamos analisar os jogos deste domingo, 14 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sexta-feira. E na lista estava o Beck Bahia contra o Ituano e bateu. O Bahia venceu a partida por 2-0, abriu o placar aos 69 minutos e aos 87 marcou o segundo gol. Também estava na lista o Lei Brusque contra a equipe da Ponte Preta e não bateu. O Brusque venceu a partida, abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 64 minutos, a Ponte Preta empatou a partida, mas aos 85 a equipe do Brusque marcou o gol da vitória. Então a lista ficou aí com um acerto e um erro. Quem usou a lista a punter ficou aí com 30% de head. Não foi uma semana boa para quem está usando a lista a punter. Vamos agora para os jogos deste domingo. E como é um domingo com muitos jogos, eu vou estar falando apenas dos jogos que eu vou colocar na lista para o vídeo não ficar muito grande. E na Bundesliga eu vou estar pegando apenas o jogo do Mainz contra o Union Berlin. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. É apenas a segunda rodada ainda, tem que ter um pouco mais de atenção. A equipe do Mainz estreou fora de casa com vitória. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a equipe do Union Berlin estreou em casa com vitória, venceu o Hertha por 3-1. No meio de semana, disputou um amistoso contra o Hannover, terminou empate 1-1. Vamos dar uma olhada aqui também nos confrontos diretos. Vitória do Union Berlin por 3-1, vitória do Union Berlin por 2-1, vitória do Mainz por 1-0, vitória do Union Berlin por 4-0 e empate por 1-1. Jogando em casa, a equipe do Mainz nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2, só que tem jogos da Bundesliga da temporada passada e amistosos. E a equipe do Union Berlin fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1 e empatou 1, mas são amistosos também e teve um jogo aí oficial que foi pela Pokal. Aqui não tem muitos dados ainda para estar analisando, vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Mainz está aí com uma odd de 2,20 e a equipe do Union Berlin com uma odd de 3,40. E eu acho que dá para colocar a equipe do Mainz em lei nessa partida, mesmo jogando em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui antes na odd de gols. O over 2,5 está aí com odd de 2,05, 2,10, 2,02, 2 cravado, 2,05. E com essa odd eu vejo mais valor no over 2,5 do que no lei mais. Eu vou colocar na lista o over 2,5 com uma odd média de 2,06. Mas no ao vivo pode ser interessante para esse lei mais. Eu gosto do jeito que o Union Berlin joga. Bayern de Munique contra o Wolfsburg eu vou deixar fora, não tem odd aqui. Bundesliga 2 eu também vou deixar fora. Campeonato argentino também não vou entrar. Campeonato brasileiro, Coritiba contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Coritiba nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Coritiba venceu apenas 2 partidas, empatou 1 e perdeu 7. E a equipe do Atlético Mineiro vem de 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos 10 jogos, o Atlético Mineiro venceu apenas 2, empatou 4 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, empate por 2-2, vitória do Atlético Mineiro por 2-0, vitória do Atlético por 1-0, vitória do Atlético por 3-0 e vitória do Atlético por 2-0. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Coritiba em casa. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Atlético Mineiro fora de casa, nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Só que aqui tem um jogo pela Libertadores contra o Palmeiras e também um jogo pela Copa do Brasil contra o Flamengo. Vamos dar uma olhada na classificação. O Atlético Mineiro ocupando a 7ª colocação com 32 pontos e a equipe do Coritiba na 15ª colocação com 22 pontos, apenas 1 ponto a mais do que o primeiro time que está na zona de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe do Coritiba ocupa a 7ª colocação. Em 11 jogos venceu 6, empatou 2 e perdeu 3. E a equipe do Atlético Mineiro, jogando fora de casa, ocupa a 8ª colocação. Em 10 jogos venceu 3, empatou 5 e perdeu 2. Vamos dar uma olhada nas odds aqui.
O Coritiba tem uma odd de 4,50. O Atlético Mineiro com uma odd de 1,85, 1,86, 1,88, 1,80, 1,87. E aqui, embora o Atlético Mineiro não faça uma boa temporada, eu acredito que dá para buscar esse back e vou colocar na lista com uma odd média de 1,85. Mas não vai ser um back muito fácil. O Atlético Mineiro não vem fazendo uma boa temporada e acabou de ser eliminado na Libertadores. Dando sequência, vamos para o jogo do Ceará contra o Fortaleza. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Ceará nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Ceará tem 5 vitórias, 4 derrotas e um empate. E a equipe do Fortaleza nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Fortaleza venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ceará por 1-0, vitória do Fortaleza por 2-0, vitória do Ceará por 1-0, empate por 1-1 e vitória do Ceará por 4-0. Os últimos jogos do Ceará como mandante, nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do Fortaleza fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. Aqui é um fora de casa que acaba sendo em casa. O jogo é no Castelão, as duas equipes jogam no Castelão. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Ceará ocupa a 14ª colocação com 25 pontos e o Fortaleza é o primeiro time da zona de rebaixamento com 21 pontos na 17ª colocação. Jogando em casa, a equipe do Ceará ocupa a 19ª colocação. Em 10 jogos venceu 2, empatou 5 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Fortaleza ocupa a 14ª colocação. Em 10 jogos, venceu 3 e perdeu 7. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo. A equipe do Ceará com uma odd de 2,70, 2,72, 2,63. E a equipe do Fortaleza com odd de 2,80, 2,77, 2,85, 2,80. Aqui vai ser um jogo bem complicado, é um clássico regional, as duas equipes estão brigando na parte de baixo da tabela, o Fortaleza lutando para sair da zona de rebaixamento, mas eu vou puxar um pouco para o lado do retrospecto e vou colocar o Fortaleza em lei. E aqui não vai ser um lei fácil também, é um clássico, como eu falei, costuma ter expulsão nos confrontos entre eles, e se tiver uma expulsão aí no início do jogo, muda totalmente o cenário da partida. Flamengo contra o Atlético Paranaense, eu vou ficar fora, o Flamengo está aí com uma odd super baixa. São Paulo contra o Red Bull Bragantino, aqui pode ser interessante para um lei São Paulo, mas eu não tenho muita confiança ainda nessa equipe do Red Bull Bragantino. América Mineiro contra o Santos também eu vou deixar fora. Internacional contra o Fluminense, eu também vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série B, Novo Horizontino contra o Criciúma, mas eu também vou deixar esse jogo fora da lista. Escócia Premiership, tem o jogo do Celtic, mas não tem odd também, é muito esmagada, eu vou ficar fora. Campeonato Espanhol, La Liga, primeira rodada, também vou deixar fora. França Ligue 1, também vou ficar fora. Inglaterra, Nottingham Forest contra West Ham, aqui também eu vou ficar fora desse jogo. Chelsea contra o Tottenham, aqui pode ser um jogo bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mas tem apenas um jogo pela Premier League, é a segunda rodada apenas. E a equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Chelsea por 2-0, vitória do Chelsea por 1-0, vitória do Chelsea por 2-0, vitória do Chelsea por 3-0 e empate por 2-2. O Chelsea tem levado a melhor diante do Tottenham nos últimos jogos. Aqui, por ser apenas a segunda rodada ainda, não tem muitos dados para estar analisando. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. A equipe do Chelsea tem uma odd de 2,25, 2,27, 2,31. E a equipe do Tottenham tem odd de 3,15, 3,38, 3,20, 3,30 e 3,25. Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds de gols. O over 2,5 tem odds aí de 2,01, 2,03, 1,95, 1,91 e 2,01. Eu vou colocar na lista aqui o over 2,5 com uma odd média de 2
E para esse jogo, a Betfair está dando uma aposta grátis de R$5, mas precisa ser feita antes da partida começar. Depois que começar, não tem mais como usar essa aposta grátis. Itália, Série A, também vou deixar fora, é primeira rodada ainda. Países Baixos, Eredivisie, também vou ficar fora, o Ajax tem uma odd aí muito baixa. E Campeonato Português, também vou ficar fora. O Porto, mesmo jogando fora de casa, tem uma odd muito baixa. Então a lista de domingo ficou aí com Beck Atlético Mineiro, Lei Fortaleza, over 2,5 mais contra o União Berlim e over 2,5 Chelsea contra o Tottenham. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.